Vamos começar então a ver mais detalhes sobre circuitos magnéticos e começaremos com os circuitos magnéticos sem entreferro. O que são circuitos magnéticos sem entreferro? São circuitos magnéticos, dispositivos construídos com um material único, inteiro, sem espaços com ar ao longo do seu caminho magnético. Então, esse é o caso mais simples, temos muitas aplicações onde essa configuração aparece. Uma bobina enrolada em algum dos lados, uma corrente que passa por essa bobina produz um fluxo no interior desse dispositivo. Esse fluxo passa por uma área de seção transversal de um material magnético com uma certa permeabilidade. Então, duas questões importantes. Comprimento é o comprimento médio, então precisamos passar aqui por um caminho médio nessa região. E a área de seção transversal também. A área de seção transversal não pode ser considerada, por exemplo, aqui no canto. E nesse caso nós temos 4 áreas de seção transversal de tamanho igual. Então podemos aproximar por essa área de seção transversal única, né? Então com isso nós podemos definir. Eu sugiro inicialmente definirmos um equivalente de circuito elétrico. Nessa situação, a bobina sendo percorrida por uma corrente, na prática é a nossa força magnetomotriz, número de espiras vezes a corrente. O sentido mais ou menos vai depender do fluxo magnético produzido pela corrente. Nesse caso, considerando uma corrente nesse sentido, o campo magnético no interior desse dispositivo magnético tem essa direção. Então essa é a direção do fluxo no interior, né? B, H e o fluxo, então B e H apontam nessa direção. O fluxo é uma medida da passagem através de uma certa área de seção transversal. No caso, essa área de seção transversal aqui. Isso vai resultar então em um determinado valor de fluxo em Weber. Então, a sugestão que eu dou é começarmos com um esboço do circuito equivalente. Poderíamos considerar 4 segmentos, 4 relutâncias ao longo dos 4 caminhos, mas como está em série, nós podemos agrupar essa relutância em um valor único. Então, podemos colocar aqui a relutância com esse R estilizado e podemos então achar as relações entre fluxo, relutância e a força magnetomotriz. Força magnetomotriz, FMM. Então, de que forma nós podemos fazer isso? A relutância, comprimento sobre a permeabilidade vezes a área. Então, a relutância magnética em ampere espira por Weber tem esse valor. A partir disso, então, com uma relação simples de número de espiras ao quadrado dividido pela relutância total, essa relutância aqui, nós encontramos o valor da indutância própria. Então, aqui nós temos o valor da indutância própria da bobina. E a partir disso, então, nós podemos obter todas as outras relações, simplesmente fazendo número de espiras vezes a corrente igual a relutância magnética total aqui, vezes o fluxo magnético. Então, isso aqui é a força magnetomotriz. Então, a partir dessas relações relativamente simples, nós podemos chegar a várias definições, né? Aqui também fluxo igual a B vezes a área, ou módulo da densidade de fluxo magnético, considerando uniforme em toda a região, passando por essa área de seção transversal. Também podemos fazer essa relação. Ou também, isso aqui é igual a H
vezes L. Então, a intensidade de campo magnético vezes o comprimento médio é o número de espiras vezes a corrente. Temos várias expressões auxiliares, né, que são então obtidas a partir dessas relações. Tá? A princípio parece um pouco complicado, né, como obter essas várias relações, mas a seguir vamos a um exemplo numérico, onde vamos colocar dimensões reais a esse dispositivo e a partir disso então nós podemos calcular comprimento médio, área de seção transversal, a partir disso encontrar valores de relutância, indutância e todas as outras relações possíveis. Numa questão prática de construção desses dispositivos, eles são construídos de duas maneiras diferentes, basicamente. Ou o material é colocado, ele é inteiro, geralmente circular, então na forma de toroide, quando os materiais são inteiros. Quando temos um toroide e ele é inteiro, uma medida que o fabricante nos dá é o da relutância, ou o inverso da relutância desse dispositivo. Por quê? Se o fabricante der o valor 1 sobre R, ou seja, fluxo por ampere espira, ou no caso Henry por número de espiras ao quadrado, que é uma medida interessante, nós simplesmente podemos pegar esse número, multiplicar por N ao quadrado, já temos o valor da indutância. Então os fabricantes algumas vezes oferecem essa informação. No caso de dispositivos que são montados, algumas vezes eles são no formato CI e essas peças então são colocadas após uma montagem, por exemplo, ou CI, se monta o núcleo magnético, se monta a bobina de maneira separada, faz a montagem e então junta com uma presilha todo esse dispositivo junto. Né? Tem então uma maneira mais difícil, que é no caso da bobinadeira de toroide, ou o caso mais fácil, que é uma bobinadeira linear com um dispositivo magnético montado. Então, temos essas questões práticas, mas a análise é feita da mesma maneira. Tá? Então, vamos a seguir no próximo vídeo a um exemplo numérico de como se calcula então essas relações em um dispositivo magnético relativamente simples.